professores do Brasil, pedagogos, hoje com a nossa temática Sociologia da Educação. Nós já adentramos aí um pouquinho no seu conceito, já percebemos o seu objeto de estudo, os seus objetivos propostos, os principais pensadores, sociólogos que deram a sua parcela de contribuição, já adentramos um pouquinho aí nas ciências sociais, então a sociologia ela já se enquadra como essa ciência sistemática que segue os critérios da ciência, comprovada cientificamente, para que assim possamos dar continuidade ao comportamento, ao estudo do comportamento humano, seja ele na sua essência do individual, assim como também em grupos. E hoje nós vamos perceber na nossa aula a sociologia como instrumento de conhecimento e interpretação da realidade socioeducacional. Nós vamos perceber a sua importância para o campo da educação. Nós vamos perceber o quanto ela tem a contribuir, a favorecer dentro das nossas salas de aula, nos ambientes educacionais. A sociologia da vida cotidiana, da minha vida do dia a dia, o que impacta isso para mim? E aí, o que ela vai dar de parcela de contribuição lá dentro da minha sala de aula? Ao contrário do que muita gente pensa, a sociologia tem implicações práticas, né? Ela não é só aquela ciências que vai pensar muito na teoria, naquelas palavras e expressões bonitas, mas ela tem esse lado também prático, de perceber ali a ação do dia a dia do ser humano e ali estudar o seu comportamento, né? Partindo justamente das experiências individuais e sociais. Sempre a sociologia ela vai fazer esse paralelo, o estudo do ser humano, na sua individualidade e na sua totalidade, quando ele está inserido em grupos, né? De tal modo que a sua compreensão pode ajudar a desenvolver algumas habilidades. Então, a partir daí, nós vamos perceber por que nós falhamos em determinada situação com a nossa ação do dia a dia. E a sociologia ela vai nos explicar por que agimos de determinado comportamento quando não conseguimos alcançar aquilo que almejamos. A sociologia ela pode nos proporcionar justamente essa visão de mundo amplificada, panorâmica até eu dizia, porque ela nos ajuda a entender o mundo social. E ela também percebe que o mundo ele não é único, mas que ele vem dotado de conhecimentos, dotado de pessoas que agem, pensam de formas diferentes. Por isso que primeiro ela observa, analisa e só então ela compara. Então, a sociologia é, na verdade, esse universo social construído socialmente. Então, nós vamos perceber que nada está pronto e acabado, que os conceitos que existem, eles não são ali estáticos, que não vão mudar. Eles podem mudar de acordo com a sociedade, porque eles são construídos simultaneamente. E assim, com a sociologia sendo esse estudo da área educacional, nós podemos perceber que ele nos abre essa oportunidade e as possibilidades de conhecer, de compreender e respeitar as diferenças do outro, do ser humano, percebendo isso na sua essência. A importância da sociologia para a sociedade. A sociologia, 3 pontos nós vamos abordar na importância da sociologia para a sociedade. O primeiro é que a sociologia no mundo ajuda o homem a se conscientizar e traz para nós a ideia para nos encontrarmos o nosso papel na sociedade. Então, primeiro eu preciso me perceber como um ser importante dentro da sociedade, qual é o meu papel dentro dele. Depois, o segundo passo é que ele vai dizer que o indivíduo e não a sociedade é que prevalece de forma bem clara e objetiva, porque a partir do indivíduo se transforma toda a sociedade ao qual ele está inserido. E depois é que a sociologia ela gera pensamentos e também ela gera soluções. Quando eu observo, eu crio pensamentos em relação àquilo, eu analiso. E a partir dali, eu vou gerar as comparações que vai gerar também as soluções. Como eu posso melhorar, como eu posso transformar, como eu posso adquirir algo para ser modificado, transformado, tudo isso para o melhor dentro da sociedade.
Sociologia e sua importância para o entendimento das pessoas no mundo. Quando ela se tornou uma ciência, comprovadamente cientificamente, é importante para o mundo porque, além da busca da compreensão das causas, nós já até tratamos o porquê daquilo, porque eu ajo de determinada situação, em determinado momento, as suas causas e consequências. Então, justamente essa importância de entender a essência do ser humano. Por que nós agimos de determinada forma? Quando alguém está sofrendo, por que nós nos compadecemos? Por que nós adentramos naquela história? Então, nosso comportamento como um todo, essa a importância da sociologia para o seu entendimento. E a sociologia da educação e qual a sua aplicação? Nós podemos até nos perguntar, eu não vou ter uma disciplina específica no ensino fundamental da área de sociologia da educação. Realmente não temos. Nós vimos na hora anterior que só a partir de 2009 que ela foi obrigatória lá no ensino médio. Mas o professor, o formador, o pesquisador, o estudioso, ele precisa conhecer a essência do público ao qual ele está lidando para que assim ele possa agir de determinada condição. E isso é a aplicação da sociologia, né? Ela vai estudar justamente esses processos sociais, ela vai nos dar condição de perceber aquilo que é processo social, aquilo que é conflito social e como nós podemos melhorar a partir da vida dos pensadores, dos estudiosos, de suas metas, aquilo que eles pensaram para a sociedade, aquilo que eles viram, analisaram que melhora o comportamento do ser humano. A sua importância para o entendimento das pessoas no mundo é muito importante, porque nos ajuda a nos conscientizar e a trazer a ideia, né, do nosso papel na sociedade. Então, nós vamos perceber que nós somos humanos e que nós não estamos sozinhos num determinado pensamento, mas que nós buscamos fazer essa corrente acontecer. Nós vivemos nessa corrente quando nós nos misturamos com os outros e vamos percebendo que precisamos ser mais tolerantes, que percebemos quando alguém pensa diferente de nós, por que ele pensa diferente daquele jeito. Então, a sociologia ela vai nos dar essa condição do entendimento das pessoas e também do mundo. E, principalmente, nos colocar na condição de ser humano singular, particular e perceber qual é a minha função, para que eu estou fazendo isso, o porquê que eu quero fazer isso, o porquê dessa ideia. A sociologia da educação e o mundo capitalista. Nós vamos perceber que ao longo da sua história, todos os pensadores, a grande maioria, eles se preocupavam muito com o mundo capitalista, com esse desenfreamento capitalista que foi surgindo. Então, o ser humano, ele não está isento desse mundo capitalista, ele faz parte, ele está dentro desse mundo capitalista, ele precisa compreender, ele precisa conhecer para não se perder e principalmente para não se desestimular diante de todos os embates que também o mundo capitalista ele nos proporciona, né? E foi justamente, né, na criação do mundo urbano, o desenfreamento urbano, a migração da zona rural para a zona urbana, que aí começou a se estudar o comportamento humano e foi aí o campo de atuação da sociologia nesse mundo capitalista. As transformações da sociedade capitalista e os fenômenos da inclusão e da exclusão. Duas expressões muito utilizadas nos últimos anos, a inclusão social, assim como também a exclusão social. E nós vamos perceber que a sociologia, ela traz criteriosamente vários argumentos, né, para que nós possamos nos inserir como ser humano dentro dessas dois fenômenos que existem. A globalização econômica, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né, o mundo da internet já aí dominando, facilitando a vida, mas aí o comportamento humano, como é que fica diante dessa realidade? Né? Então, a exclusão também social se designa como um processo de afastamento e privação de determinados indivíduos ou de grupos sociais. Por isso que muitas vezes, em meio a toda a era tecnológica que nós estamos vivenciando, a inclusão digital ao qual nós estamos inseridos, muitos seres humanos se abstêm dessa vida, eles se isolam dessa vida, eles se afastam dessa vida para que eles possam também respirar, para que eles possam viver
viver da forma com a qual eles acham melhor. E isso é a estrutura da sociedade que nos proporciona viver. Quando eles percebem que eles estão muito cheios, exacerbados de tantas informações, eles precisam parar e respirar, e a sociologia da educação entra justamente para compreender por que o ser humano agiu daquela forma, por que ele resolveu, né, parar e refletir sobre aquele mundo ao qual ele estava inserido e talvez mudar, se transformar ou se paralisar em meio a essa corrente que vai desenfreada aí no mundo. Então, a sociologia nos faz compreender essa transformação do pensamento humano, desse comportamento humano. E a exclusão social no Brasil? Nós podemos perceber, né, que está longe de ser resolvido, até porque nós nascemos dessa forma, nós fomos colonizados pela Europa, por Portugal, e essas desigualdades, elas sempre existiram, elas sempre tiveram marcadas na nossa história, na nossa vida, seja ela na nossa particularidade, como também em grupos, né? Nós já percebemos até que tinha o poder dominante, né? E que tinha aqueles que obedeciam esse poder dominante. Então, esses comportamentos intolerantes, eles ainda se destacam, eles ainda contribuem muito para o comportamento humano, para que pessoas se sintam menores, inferiores, né? E também destacam-se as escolhas relacionadas com a sexualidade, a religião, que nós vamos perceber que o Brasil é um país laico, ele não tem só uma religião, mas ele tem várias religiões e que o ser humano é livre para escolher. E a sociologia entra nesse processo para tentar entender o comportamento, o porquê daquela escolha, das múltiplas culturas. Nós percebemos que ao longo das 5 regiões brasileiras, de cada município, de cada lugar, há a sua cultura pertinente, há aquilo que se pensa, aquilo que se vive. Então, o comportamento do ser humano dentro da sua própria cultura. Nós vamos perceber também as desigualdades sociais e a exclusão social como de forma econômica, né? Nós vamos perceber que desde que nós fomos colonizados, que houve sim, né, essa injustiça econômica, né, entre poderes, e que isso, né, justamente gera algum conflito, gera os conflitos no pensamento e no comportamento humano, seja ele na sua essência individual ou também na sua essência em grupos, vivendo em grupo. E a inclusão social no Brasil? Nós também podemos perceber que, apesar de ser grande a exclusão, mas que há essa inclusão social, né? Estudos apontam que o problema da exclusão ainda afeta grande parte da população brasileira, de forma que o governo, com o intuito de inserir a população excluída, promove programas. Então, nós vamos perceber que, desde que surgiu a educação, puxando um pouquinho para a nossa área, que sempre os governos, eles procuraram promover programas, ações que pudessem transformar e melhorar a sociedade brasileira. Tudo isso é muito importante e é a sociologia que nos ajuda a compreender o porquê de tais transformações e o porquê do indivíduo estar inserido ali, naquele lugar. A inclusão social nas escolas, trazendo para nosso campo de atuação, que é a escola, né, é o espaço de criação. Então, nós percebemos que ao longo dos anos, a cada década, a cada século, procura-se melhorar essa inclusão dentro da escola, facilitando a vida do ser humano, facilitando o seu comportamento, o estudo dos seus comportamentos, seja ele na sua individualidade ou na sua totalidade. E isso beneficia, de certa forma, a sociologia, porque ela vai procurar realmente inserir esses indivíduos e perceber a essência de cada um nessa inclusão. E essa foi a nossa aula de hoje, percebendo aí as diferenças da sociologia, o seu campo de atuação dentro da educação, dentro da escola, percebendo a inclusão, assim como também a exclusão, como ela se manifesta diante, sendo essa ciência social.